Então, Bea, eu imaginei começar com aquela pergunta de sempre, né? Quem é Bea? Muito bom, eu adoro responder essa pergunta, porque eu acho que uma das perguntas mais subjetivas que as pessoas podem me fazer é justamente essa, né? Quem é Bea? Eu não gosto de responder quem é Bea dizendo meu nome completo e dizendo aquilo que vocês podem encontrar no meu Lattes, né? É claro que a gente fala sobre a bioeducação digital, que eu fundei a bioeducação digital, biologia para biólogos, mas eu costumo me apresentar, quando me perguntam quem eu sou, como um ser humano em constante movimento, em constante mudança, em constante evolução. Sou um ser humano que acredito muito no potencial humano, muito no potencial transformador dos seres humanos. Acredito que cada ser humano é um universo enorme e que quando esses universos se juntam, ou seja, essas pessoas se unem, elas têm um grande poder transformador sobre a Terra, sobre o planeta e tudo isso que a gente faz, né? Então, para definir um pouco do que eu sou, mas falando um pouco do que eu faço, eu sou graduanda de Ciências Biológicas lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou membro do Laboratório de Estudos Herpetológicos e Paleoherpetológicos da mesma universidade. Porém, eu trabalho com aves. O meu TCC é com aves pernambucanas. Então, o que é que a pessoa de aves está fazendo no laboratório de herpeto? Também não sei. Estou descobrindo isso ainda. Mas o laboratório é incrível e quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre herpetologia, eu super convido a conhecer o nosso laboratório, porque a gente está fazendo muita pesquisa legal nessa área. Em 2017 eu fundei a Bioeducação Digital, né, que é o perfil pelo qual a gente está conversando hoje, e somos uma startup de educação voltada para a ciência. E dentro da bioeducação digital a gente também tem o blog Biologia para Biólogos, né? E apesar do nome Biologia para Biólogos, a gente não é biologia apenas para biólogos. A gente adota uma comunicação bem acessível, uma comunicação que vai desde aquela pessoa que entrega pão na vila super pequenininha do interior de Pernambuco, até mesmo um doutor, um pós-doutor em alguma área da ciência. Então, a gente busca acessibilizar o conhecimento e a comunicação. Perfeito. Então, Bea, como o tema da nossa live era empreendedorismo e o uso sustentável da natureza, eu coloquei uma enquetezinha no Instagram e felizmente tiveram muitas respostas, né? Eu selecionei aqui algumas e vou estar te fazendo nesse percurso. A primeira Perfeito. delas é o seguinte: o empreendedorismo pode ser uma alternativa para desenvolver iniciativas que contribuam para o uso sustentável da natureza? Sim, com certeza. O empreendedorismo, as pessoas às vezes não conhecem o conceito de empreendedorismo, né? Empreendedorismo, ele não é abrir um negócio, ele não é ter um CNPJ, ele não é você ser empresário, né? São coisas diferentes, o empreendedorismo e o ser empresário, o ter empresa. O empreendedorismo, ele é transformação e nada mais é do que mudanças de comportamentos, mudanças de mentalidades, mudanças de perspectivas sobre o mundo que nos cerca. Então, o empreendedorismo pode sim ajudar na conservação, ajudar na transformação do meio ambiente, a partir do momento que ele busca trazer, por exemplo, uma educação ambiental, a partir do momento que ele busca trazer empresas que trabalham com esse viés ambiental. Quantas e quantas empresas aí a gente não tem que faz um ecoturismo incrível, que fazem algumas pesquisas e alguns desenvolvimentos de novas tecnologias para ajudar no meio ambiente. A gente tem o exemplo da BioBirro, que através da biotecnologia eles sintetizam alguns materiais que poderiam ser lixo para o ambiente, transformam como é o nome, substância aromática e tudo mais. E isso é estar fazendo empreendedorismo, né? Então, o empreendedorismo ele traz ganhos ambientais em diversas escalas. E quando a gente traz um empreendedorismo mais ecológico, um empreendedorismo voltado de fato para meio ambiente, a gente automaticamente está mudando a mentalidade das pessoas. Essas empresas têm um papel fundamental de conversar com a população, de conversar com as pessoas em geral e buscar trazer uma consciência ecológica muito maior.
Então, o empreendedorismo ele pode sim agregar no meio ambiente e existe uma infinidade de formas e não precisa ser uma empresa voltada para meio ambiente. Empresas hoje, por exemplo, eu conheço uma empresa, a Eduxi, que trabalha com comunicação, mas dentro das suas aulas, dentro dos seus cursos, eles buscam trazer um pouco de educação ambiental a partir do momento que não permite copo plástico, a partir do momento que fala sobre assuntos desses. São pequenas ações que já mudam o mundo, sabe? E diversas outras empresas, o próprio Google, que é uma das grandes empresas, um dos grandes startups e empreendimentos, eles trazem esse viés ecológico também. Então, o empreendedorismo está completamente ligado ao meio ambiente. Massa, massa. A segunda pergunta que fizeram é a seguinte: é possível propor soluções inovadoras para a conservação da natureza utilizando os recursos locais? Sim, com certeza. É, a gente fala muito sobre grandes negócios, né? Fala muito sobre grandes empresas e tudo mais, mas existem negócios locais que utilizam uma cultura muito mais circular, né? Uma cultura muito mais tradicional, que podem estar transformando vidas, transformando a economia e, ao mesmo tempo, ajudando o meio ambiente. Hoje, a economia circular, hoje os negócios mais tradicionais, as empresas mais tradicionais, tradicional que eu digo não que está há muito tempo no mercado, mas tradicional voltado mais para o lado humano, para o lado cultural, para o lado da terra, tendem a utilizar os recursos naturais de uma forma muito mais consciente, e que agregam muito valor para a sociedade. O próprio trabalho de vocês, que com ecoturismo, né? E um ecoturismo que eu falo não é aquele ecoturismo de levou um monte de turista para conhecer uma praia. Porque isso, eu não sei a sua opinião, mas isso para mim não é ecoturismo. Levar um monte de turista para conhecer um lugar e só vai conhecer, só vai ver o negócio lá. Isso não é exatamente um ecoturismo, né? O trabalho de vocês é muito mais sério de explicar o bioma, de explicar por que aquilo ali é uma área que precisa ser conservada, de explicar por que aqueles animais acontecem ali, por que aquelas plantas estão ali. Isso é uma forma de utilizar um recurso natural, é uma forma de utilizar um recurso que está lá na natureza, que vai existir de forma consciente e de forma educativa. Então, eu já tive a oportunidade de fazer alguns ecoturismos, né? Eu sempre faço, na verdade, e todos eles trouxeram para mim um conhecimento, uma explicação sobre... Eu tô falando com você e tô vendo os saguinhos passando aqui na minha frente. Mas trazendo uma educação daquele ambiente incrível e fez com que eu conhecesse aquele local, eu respeitasse aquele local, eu respeitasse aquela cultura, eu respeitasse aquele bioma e depois que eu fosse falar com outras pessoas para poder visitar esse mesmo ambiente que eu visitei, eu vou falar de um jeito muito mais educativo. Eu não vou dizer, olha, vai pra lá, porque lá rola umas festas incríveis e que tem show de tal pessoa e que é maravilhoso. Você vai dançar e você vai curtir, você pode jogar lixo no chão que ninguém vai reclamar. Não, é completamente diferente. É uma educação muito maior. Então, existem também diversas formas de utilizar o meio, os recursos naturais de forma consciente para poder ter um empreendedorismo ao mesmo tempo que ajuda todo o nosso ecossistema. Sim, sim. Quando tu fala do turismo ecológico, né, a gente tem exemplo nosso projeto, que é o Trieco, que ele trabalha justamente com isso, né? Pensando no bioma Caatinga aqui, a gente tenta entender todo esse processo que levou a alguns espaços perderem, como eu posso dizer, a cultura, digamos assim, né? Porque a gente geralmente pensa só na natureza, fauna, flora, e esquece das pessoas que vivem naquele lugar, né? Então, o nosso Isso, projeto ele isso. tenta pensar nisso. Cuidar da natureza ao mesmo tempo que também cuida das pessoas. Isso, a cultura tradicional, né, a cultura local, ela é extremamente importante para a conservação daquele local. Então, se a gente visita, por exemplo, o Vale do Catimbau, que é aqui no interior de Pernambuco, na cidade de Buíque,
a gente também tem que conhecer as tribos indígenas que vivem lá. Por que aquelas tribos indígenas continuam lá? Quais eram os hábitos deles? Por que eles resolveram continuar vivendo dessa forma? E de que forma eles interagem com o meio ambiente? Se a gente também for para Minas Gerais, lá no Monte Krenak, a gente vai conhecer a tribo Krenak. E por que a tribo Krenak tem essa cultura? Por que a tribo Krenak fala muito do apego à natureza? Isso, a gente conhecer isso tudo faz com que a gente tenha uma visão muito mais aprofundada daquele ambiente que a gente está entrando. E até para os trabalhos de etnobiologia e o seu próprio entendimento, né? Ele vai ser extremamente importante, porque muitas vezes o comportamento daqueles povos tradicionais que estão lá influenciam na botânica do local, na zoologia do local, né? E a população que está envolvida, né, ela aparece como sendo uma peça fundamental para que a gente consiga, de fato, ter ações efetivas de conservação, né? Porque Isso. se tenta conservar, mas a sociedade não participa com a gente não vai ter resultados tão satisfatórios quanto se tivesse toda essa população envolvida nesse processo, né? Exatamente, perfeito. Um bom exemplo disso, Ashley, é lá no Crato, quando a UFRPE começou a fazer pesquisas em paleontologia, né? Lá no Crato, antes as pessoas traficavam muitos fósseis, tiravam os fósseis do ambiente para poder vender, porque sabiam que davam um certo dinheiro, né? Mas não sabiam da importância científica daquilo e da importância dentro do entendimento daquele próprio bioma. E a partir do momento em que os cientistas começaram a conversar com a população e dar uma educação ambiental e explicar a importância daqueles fósseis, a população começou a ajudar os cientistas na procura desses fósseis, a população começou a ajudar os cientistas na fiscalização para não haver roubo desses fósseis. Então, a população, seja ela de povos indígenas, seja ela de pessoas, moradores brancos, enfim, né? Qualquer tipo de pessoas, eles vão ajudar muito. Só que precisa existir uma comunicação, e quando eu falo de comunicação, não é um cientista falando para um local, mas de um ser humano falando para outro ser humano, falando de forma fácil de entendimento, porque não adianta a gente utilizar um monte de nome científico com moradores de uma vila minúscula, porque eles não vão entender. Às vezes a gente que está dentro da academia não entende alguns termos científicos, como é que a gente espera que eles vão entender? Né? Então é ter essa consciência de que precisa sim ter uma tradução da linguagem, precisa sim ter uma divulgação científica para que essa comunicação chegue da melhor forma para essas pessoas, para que a educação ambiental seja feita da melhor forma para essas pessoas, porque dessa forma isso vai retornar para a gente de forma maravilhosa e que vai ajudar muito a ciência. A etnobiologia está aí para provar isso, né? A etnobiologia acho que é uma das áreas mais promissoras dentro da biologia nesse futuro que já está acontecendo, né? Porque ela mostra justamente isso. Antes a gente costumava separar muito natureza e ser humano, né? Até que a gente passou a perceber que o ser humano, ele é natureza. Então, eu tenho apostado muito nessa comunicação e nessa ciência. Estamos entrando no mesmo caminho agora, né, também. Tentar tornar acessível, né, deixar a ciência mais acessível para as populações, para que, de fato, consigamos resultados promissores na conservação. Com certeza. Tinha uma outra pergunta que colocaram na caixinha, que era a seguinte: quais os desafios que você enxerga para que o empreendedorismo seja mais sustentável? O maior desafio são as pessoas, velho. Em tudo nessa vida, o maior desafio são as pessoas. Porque quando a gente fala sobre mudanças dos negócios, a gente fala de mudança do comportamento que o negócio ele vai ter que ter, e também a criação de negócios que sejam mais sustentáveis, a gente fala muito sobre comportamento humano, né? E muitas vezes a gente consegue condicionar o animal a fazer alguma coisa que a gente queira ou a não fazer algo que a gente não queira, mas condicionar um ser humano é uma tarefa um
pouco mais difícil. No caso de educar um humano, é um pouco mais difícil, né? Então, aí a gente entra já um pouco sobre a briga de egos, de tal empresa quer uma coisa, tal empresa quer outra coisa, isso vai ser mais rentável, isso não vai ser tão rentável, transformar a empresa em algo ecológico vai ser mais caro. Então, existe essa grande briga de ego. Eu acho que esse hoje é o maior desafio do empreendedorismo, é conseguir lidar com esse pensamento ainda muito enraizado do ser humano, de achar que tornar uma empresa sustentável é algo caro, é algo inútil, é algo que não faz muito sentido. Quando a gente já está vendo que é necessário, que é importante, que é vital e que vai ser o que vai fazer com que as empresas continuem vivas a partir de agora, né? Então, o maior desafio é esse. Claro que a gente também tem um outro desafio governamental que envolve pessoas. Então, a gente está aí com um ministro do Meio Ambiente que não ajuda em muita coisa, para ser bem sincera. Talvez seja um pouco polêmico eu falar isso em uma live, mas enfim, a gente sabe a realidade que está acontecendo, a gente sabe que em plena pandemia mundial a Amazônia está perdendo uma grande vegetação, a gente sabe que o Brasil está passando por uma crise não só de saúde, não só econômica, não só social, como ambiental gigante também, onde os projetos de conservação não têm tantas ajudas governamentais. E a gente que é empresa, a gente que é empreendedor, tem que estar se movimentando para poder estar ajudando esses projetos de conservação, né? Ainda bem que a gente está se unindo e fazendo isso, mas hoje o maior desafio é esse. E um desafio também governamental para os empreendedores que querem criar negócios mais tradicionais, negócios mais tradicionais não, porque essa palavra pode ficar um pouco dúbia, mas negócios mais ecológicos, mais sustentáveis, e a gente encontra diversas barreiras nos órgãos públicos na hora de fazer isso, né? Na hora de protocolos e tudo mais que se tem, e também de fiscalização dessas mesmas empresas, né? Porque quantas e quantas empresas que a gente conhece aí que carregam um selo, a imagem de uma empresa verde, de uma empresa sustentável, de uma empresa amiga do meio ambiente, quando na verdade é tudo de fachada, não é exatamente aquilo que acontece, e isso não é tão bem fiscalizado, né? Isso não é tão bem visto quanto o governo. Mas tudo isso envolve ser humano. Então, enquanto a mentalidade do ser humano for ainda de extrair e não de colaborar, vai ser uma grande barreira. Mas uma barreira a gente dá um jeito de ultrapassar, de quebrar, de contornar, né? Mas aí terminamos com o principal desafio sendo pessoas sempre, né? Porque Pessoas, todo esse sempre. processo, as pessoas que terão que ser transformadas, né? Exato, exato. O governo é feito por pessoas, empresas são feitas por pessoas, né? A conservação, o conceito de conservação que a gente tem é feito por pessoas. Então, o maior desafio são pessoas, mas também, em contrapartida, a maior salvação, a maior esperança também são pessoas. Então, estamos aí na luta e na torcida. Ô, Bé, a próxima pergunta, ela é bem direcionada a você, né? E ela é a seguinte: o que desejava conquistar quando escolheu empreender? Muito boa essa pergunta. Engraçado que eu estava refletindo sobre algo do tipo, esse assunto, assim, esses dias, né? Quando eu estava conversando sobre o Ikigai, sobre propósito. E eu me percebi que o meu grande objetivo, o meu grande propósito dentro desse sonho, desse projeto de criar a bioeducação digital, era, primeiro, criar um ambiente acolhedor para que pessoas pudessem trabalhar no seu máximo potencial, de forma confortável, da forma como se sentisse felizes e melhor. Então, poder cada um trabalhar de casa ou de onde quer que quisesse, onde cada um pudesse trabalhar com o assunto que quisesse, do jeito que quisesse, no tempo que quisesse. Então, nossos autores mesmo na equipe, hoje a gente está com
quase 40 autores, né? Porque temos pessoas de outras... Na empresa são 41 pessoas e desses são 35, 35 autores. Eles trabalham no dia que eles querem, no horário que eles querem, de onde eles querem e com o assunto que eles querem. Então, é algo muito pessoal, é algo que eles constroem, é algo que é um projeto não só da gente... Ai, deixa eu abrir essa cortina. É um projeto, algo que não é de Beatriz, sabe, como empreendedora, mas é de cada um que constrói a bioeducação digital, onde cada um pode aprender com o outro, e isso é muito claro na hora da nossa conversa, todo mundo está ajudando sempre todo mundo. Então, esse era um dos meus principais objetivos. Um grande objetivo meu também era trazer um negócio para a biologia que mostrasse que é sim possível um biólogo empreender. Porque quando eu comecei, existiam pouquíssimos biólogos empreendendo, e quando estavam empreendendo em áreas que não eram exatamente da biologia, né? Apesar da biologia ser um campo gigante com muitas oportunidades, quando a gente começou, existia muito a crença de que biólogo ou ia para mato, ou ficava em laboratório, ou ia ensinar para ganhar quase nada por mês e sobreviver. E a gente vem buscando mostrar para as pessoas que não é bem assim que a banda toca, que existe sim essa realidade, mas também existe a realidade de outras pessoas que desejam empreender ou que às vezes nem são empreendedores, mas que são funcionários de outras empresas, de outros órgãos públicos, mas que têm uma visão e um pensamento muito inovador, né? Que tem um pensamento transformador. Então, conseguem trazer uma nova visão sobre a biologia, sobre a ciência em geral. Outro objetivo nosso também era trazer uma ciência inclusiva, uma ciência onde todo mundo conseguisse aprender, onde todo mundo conseguisse ter acesso. Então, desde que começamos, a gente busca melhorar a nossa produção de conteúdo para que todo mundo entenda, para que todo mundo fique acessível. A gente agora vai buscar implementar também audiodescrição, não. Libras em cada conteúdo nosso, para que isso fique muito mais fácil das pessoas acessarem. Todas as nossas imagens no Instagram, ela tem uma legenda, uma legenda oculta, que o aplicativo de pessoas cegas que leem o aplicativo lê o conteúdo que aparece na internet, né, para pessoas cegas, ela consiga saber o que tem naquela imagem. Então, todas as nossas imagens do Instagram têm essa legenda oculta, apesar de muita gente não saber disso. A nossa linguagem ela é fácil, todo mundo consegue entender. Basta entrar no nosso Instagram que você vai entender o conteúdo que a gente está passando. No nosso blog também isso é de forma super acessível. Então, o nosso maior viés é buscar trazer essa personalidade, essa pessoalidade para as pessoas e de forma divertida, né? Ninguém vai querer ficar lendo artigo chato. A galera quer se divertir, quer esparecer. E aí você aprender um conteúdo científico e ainda se divertir com memes e com tudo mais. Então a gente tem esse objetivo na nossa produção de conteúdo, mas o central mesmo é criar um ambiente acolhedor e feliz para que as pessoas possam trabalhar na sua máxima potencialidade. Perfeito. A outra pergunta é bem para você também, e é a seguinte: quais foram os desafios que você encontrou para se tornar empreendedora, sendo mulher e nordestina? Então, isso é uma pergunta muito interessante, porque logo no começo, quando a gente começou a empreender, eu buscava não deixar transparecer tanto o meu sotaque, né? Eu tenho um sotaque extremamente carregado, apesar de ser da capital, eu passei muito tempo no interior, então meu sotaque acaba ficando muito carregado. Então, logo no começo, eu tinha muito medo de ser rejeitada pela comunidade científica por causa disso. Então, buscava ao máximo deixar algo um pouco mais neutro. Digo que não tive sucesso nisso, né? Porque quando a gente vai falar o bom dia, boa tarde, boa noite, a pessoa já vai entender que a pessoa não é sulista, não é do centro-oeste, nada disso. É nordestina mesmo. E sim, já ouvi de algumas pessoas
nordestino querendo ensinar pra gente alguma coisa e não sei o quê. Só que as pessoas esquecem que um dos maiores polos tecnológicos do Brasil está localizado na cidade do Recife, cidade que eu nasci, cidade que eu vivo. As pessoas esquecem também que um dos líderes em educação no Brasil é o Ceará, né? Então, quando muita gente vem querer desmerecer o Nordeste por causa da seca, eu mostro também as fotos de todas as praias incríveis que a gente tem e de todos os projetos de conservação marinha que a gente tem. Mostro também que em plena crise hídrica de 2019, a região que forneceu água para São Paulo foi o Nordeste. Então, eu sempre busco trazer a imagem de que Nordeste não é seca, de que Nordeste não é gente pobre nem gente burra. Nordeste é o coração do Brasil, é de onde tem as maiores diversidades biológicas, seja de zoologia, seja de botânica, é onde biotecnologia foi desenvolvida para a detecção de crimes sem nem mesmo saber o suspeito, né? O laboratório de análises biotecnológicas daqui de Pernambuco e criminológico daqui de Pernambuco foi o primeiro a desenvolver o reconhecimento de DNA de diversos presos através na cena do crime, sabe? Sem saber o suspeito. Então, estamos aí, ó, pioneiros nisso. Também falo sobre a Fiocruz, que está aqui também. Também falo de diversas e diversas pesquisas de amigos meus que revolucionaram a ciência. Então, quando vem me desmerecer por ser nordestina, eu vejo como um elogio ser nordestina. Porque o Brasil não existiria se não fosse o Nordeste. Isso é fato. Não é querendo se achar, não é querendo dizer que ninguém é melhor do que ninguém, mas é a verdade. Sem o Nordeste, vocês não teriam o etanol para poder transportar as cargas, né? Para poder andar com o seu carro, para poder fazer um monte de coisa, porque é o Nordeste que produz etanol. Vocês também não teriam chocolate, porque é no Nordeste que produz cacau, né? Então, quando as pessoas tentam me desmerecer por ser nordestina, eu falo isso. E por ser mulher, acho que foi o maior desafio, né? Porque seja onde for, a mulher ainda ela é muito desmerecida em diversos graus, né? A gente aqui na bioeducação digital ainda já está cansado de receber, por exemplo, cantada de homem casado, de professor universitário, sabe? Professor universitário, que a gente sabe qual universidade que ele ensina, que a gente sabe qual o curso que ele ensina, que a gente conhece a coordenação do curso dele. E ele dando cantada pra gente no perfil. Foto, pra você ter noção, Wesley, a gente já recebeu foto de partes íntimas no nosso perfil. E você pode dizer, ah, não, isso acontece com qualquer empresa. Não acontece, porque a Biotrópica, que é uma empresa onde, apesar de ter mulheres, a imagem são de homens, é do Renato, é do Léo, não recebe a mesma coisa. E a gente tá no mesmo ramo, sabe? E diversas outras empresas lideradas por homens não recebem isso. Mas uma empresa que é liderada por a maioria mulher e que tem como representante eu, que sou mulher, a gente recebe esse tipo de coisa. Já ouvi muitas vezes pessoas querendo... Ó, o Thay já recebeu nudes. Mas de homens também. Pois é, Thay, olha pra isso. Disso eu não estava sabendo, amigo. Me conta essa história. Então, assim, o desrespeito já aconteceu em uma palestra que eu fui dar. Eu era a mais nova, né? Porque ainda tem isso. Eu sou desmerecida não só por ser mulher, por ser nordestina, mas por ter 22 anos à frente de um negócio desde os 18 anos, né? Então, já aconteceu de eu chegar para dar uma palestra arrumada, normal. Eu estava até bastante arrumada no dia. E doutores, homens, virar e dizer, oxe, o que é que uma criança vai me ensinar? Né? Só que aí eu já estou muito acostumada com esse tipo de coisa. Eu subi no palco e eu dei a palestra e no final eles
elogiaram minha palestra e aplaudiram. E aí eu fico naquela sempre situação de, poxa, por que vocês julgam antes de conhecer o trabalho de alguém? Por que você julga o trabalho de uma mulher? Por que você julga o trabalho de um homem? Por que você julga o trabalho da comunidade toda LGBT? Por causa de uma opção, por causa da forma que ele nasceu, por causa de onde ele veio, por causa da cor da pele dele, sabe? Por que não conhecer o trabalho antes de qualquer coisa? E mesmo que você conheça e você não goste, ao invés de você julgar, por que você não fica calado? Ou pelo menos tentar ajudar a pessoa, né? Então, sim, já sofri muito com isso. Sim, continuo recebendo muitas dessas mensagens desmerecendo a gente, mandando a gente calar a boca até. Já aconteceu da gente gravar um story falando de um assunto que era um pouco delicado e as pessoas mandarem a gente calar a boca, chamar a gente de um monte de nomes errados. Mas aquela pessoa está como espectador, não está como comunicador. Se ele tivesse coragem para ser um comunicador, ele seria, né? Então a gente simplesmente deixa passar e trata com amor essas pessoas, envia bastante amor, sabe, para ver se a pessoa um dia eleve a sua mente e traga mais luz para a mente dela, para a vida dela. Infelizmente, né, a gente está num processo cultural bem ruim, né, nesse contexto do que as mulheres sofrem no mercado de trabalho e também a questão nordestina, né, que tem uma imagem sempre de seca, de pobreza extrema, de fome, e não é isso, não é só isso, tem muita coisa boa no Nordeste. Então, eu fico feliz porque a gente consegue encontrar pessoas no meio do caminho, assim como você, né, que tenta mostrar a realidade, o lado bom de ser nordestino e continua com essa luta. Então, é bastante, muito legal isso. E, Bea, a outra pergunta, não é nenhuma pergunta, é só para você contextualizar, que dicas você daria para alguém que quer empreender hoje? Eu diria primeiro, para ter certeza que quer empreender, porque empreender não é um negócio fácil, não é um mar de rosas, não é todo dia estar feliz na frente de uma praia só mexendo no computador. Não é isso. Empreender é passar muita noite de sono, empreender é abdicar de festas, muitas vezes, às vezes abdicar da família, muitas vezes abdicar de muita coisa, né, para poder conseguir continuar no caminho. Empreender, às vezes é solitário, se você se coloca numa situação solitária. Empreender faz com que você esteja o tempo todo na linha de frente de uma batalha, recebendo toda a porrada de uma vez só. Mas empreender é você colocar a sua alma no negócio. E se sua alma é maravilhosa, como eu sei que tem muita gente aqui que então, empreender também vai ser maravilhoso, vai fazer com que você transforme vidas, não só a sua vida, mas como a vida de várias pessoas. Empreender pode fazer com que você salve animais, pode fazer com que você salve alguma espécie de planta, pode fazer com que você trabalhe com biotecnologia, com etnobotânica, com um monte de coisa. Então, empreender pode te levar para lugares inexplorados e que você vai ser o primeiro explorador, a primeira exploradora. Então, a primeira dica que eu faço é: tenha certeza que você quer esse caminho, pai. Você tendo certeza que você quer esse caminho, tem certeza absoluta que quer, eu indico você começar a estudar. Então, começar a fazer cursos do Sebrae, começar a fazer cursos do Endeavor, começar a entrar em empresas júniores, porque a empresa júnior ensina muito. Se você tiver cadeiras na sua faculdade que fale um pouco sobre empreendedorismo, economia, logística, gestão de pessoas, faça. Se você puder fazer cursos de outras empresas sobre esses assuntos, faça. Eu indico desenvolver a sua comunicação ao máximo, eu indico você ter inteligência pessoal, você ter um mindset alinhado, você estudar um pouco sobre fractal, porque o futuro está sendo bastante disso. Mas, acima de tudo, o seu foco nunca ser no dinheiro. É o maior conselho que eu dou. O seu foco não pode ser no dinheiro, porque se você é empreendedor e você foca no dinheiro, você já começou errado. Completamente errado. O empreendedor, ele não foca no dinheiro, ele foca no resultado, na transformação, na mudança que você vai fazer para o mundo. E aí o dinheiro vem. O
O dinheiro é efeito colateral do trabalho bem desempenhado que você vai fazer com sua empresa, com o seu negócio. E lembrar que empreender não é você ter o seu negócio, você pode ser um empreendedor em outras empresas, né? A gente tem um curso, inclusive, de empreendedorismo que fala bastante sobre isso. Então, indico você ser empreendedor se você realmente quer uma vida meio doida, meio diferente, mas muito transformadora. Tá, Bea. Então, assim, só pra gente já ir finalizando a nossa live, me conta um pouco mais assim da tua história, do teu processo de empreendedora, dos desafios, das coisas boas que aconteceram também nesse processo, das conquistas. Conta um pouquinho dessa história. Olha, deixa eu ler esse comentário aqui do Tai. Uma coisa que aprendi empreendendo é que empreender é amar pessoas e solucionar os problemas delas. Pois é, Tai, é exatamente isso. Eu, quando comecei, eu não sabia nada de empreendedorismo. Nada, para ser bem sincero. Eu comecei a empreender sem saber muito sobre empreendedorismo, mas eu reconheci um problema muito grande, que era a grande evasão dos alunos de biologia da minha faculdade, né? As pessoas começavam a faculdade extremamente felizes e com um sonho e com um brilho no olhar, e a partir do segundo período já estava acabado, cansado, triste, querendo desistir da faculdade. Eu não nego que eu passei por um processo um pouco parecido, né? Porque o ambiente acadêmico, ele é doloroso, ele é doentio muitas vezes, mas eu percebia que esse brilho no olhar, ele tinha que continuar. Porque se ele não continuasse, as pessoas não iriam se formar e não iriam ser grandes biólogos transformadores aí. E aí eu vi esse grande problema. A falta de incentivo a novas formas de trabalho dentro da biologia. Foi quando eu comecei a estudar muito sobre isso, estudar muito sobre a área, sobre biologia, conversar com o presidente do CRBio, do CFBio, começar a conversar com professores, com pesquisadores, com todo mundo, né? E foi quando eu fui aprendendo um pouco mais como é que era a trajetória, ou por que as pessoas ficavam tristes, por que as pessoas ficavam felizes. Foi quando eu decidi criar o blog Biologia para Biólogos, que era mais uma conversa minha sobre os assuntos que eu aprendia e eu queria passar para as pessoas de forma mais fácil. E logo em seguida, em 2017, eu lancei, de fato, a Bioeducação Digital e criei o primeiro congresso online nacional de biologia, né? Que eu pensava que ia ter 1.000 inscritos e já na primeira edição a gente teve 6.000 inscritos, biólogos, estudantes do Brasil todo, de outras partes do país, que queriam saber um pouco mais sobre a biologia. Foi onde a gente começou a conversar sobre as diversas áreas da biologia. Logo em seguida veio o Congresso de Botânica, o Congresso de Animais Silvestres, e aí as várias edições desses congressos, né? Onde a gente busca trazer uma perspectiva diferente de como se faz biologia, uma perspectiva diferente do que é ser biólogo. Então, acho que a minha maior felicidade foi poder entregar esse conteúdo acessível para essas pessoas. A minha maior felicidade foi poder trazer biólogos da NASA, biólogos do CRBio, biólogos de diversas universidades renomadas, para estar conversando de forma gratuita com o público e mostrando que, olha, é difícil, eu sei que é difícil, mas é possível e você consegue. Existem outras formas de você fazer biologia que não precisa entrar dentro dos matos, não precisa ficar no laboratório, não precisa também dar aula. Existem outras formas de se fazer. Então, esse foi nosso maior objetivo. O objetivo está sendo alcançado com muita felicidade. Hoje a gente tem mais de 50.000 alunos, a gente participa, a gente está presente em mais de 100 países. E para mim é uma grande felicidade. A empresa, a equipe só faz crescer, a família só faz crescer. E nossos seguidores também fazem parte dessa família. Nossos seguidores estão sempre apoiando, compartilhando, comentando nossos conteúdos e também dando dicas de outros conteúdos. E isso faz com que a gente fique muito feliz, de verdade. Sempre que alguém que nos acompanha
manda, olha que massa, lembrei de vocês, façam um post sobre isso. A gente fica realmente muito feliz. Sempre que alguém convida a gente para uma live, para uma palestra, a gente fica muito feliz mesmo, porque o que a gente quer é juntar o máximo de pessoas possíveis e inspirar o máximo de pessoas possíveis. E eu acho que a gente está começando a conseguir esse negócio aí. Perfeito, Bea. Eu queria te agradecer, né, por ter participado dessa live. Foi um prazer tê-la aqui com a gente, dividindo assim um pouco do teu conhecimento que é imenso, né, sobre empreendedorismo, sobre conservação. Então, assim, muito obrigado, tá? Eu que agradeço de verdade, fiquei muito honrada com o convite. Tenho certeza que as próximas lives aí vão ser incríveis também. Eu já vi aí um pouquinho de quem é que está chegando, né? Então tenho certeza que vai ser muito legal. Admiro o seu trabalho, espero que você cresça muito demais mesmo. É um trabalho muito necessário, muito importante, que conecta as pessoas à natureza. E isso é vital hoje em dia. E agradeço também a todo mundo que está aqui comentando. Estou vendo muita gente aqui que eu já conheço, de seguir, de equipe e tudo mais. Então, agradeço a todo mundo que está aqui presente. Agradeço ao Tai, que estava aqui presente, elogiando, comentando, compartilhando também a área dele. A Dalete perguntou se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva? Vai ficar lá, salva. Ai, perfeito, perfeito. Então, muito, Eu muito também queria obrigada. agradecer as pessoas que entraram, né, para participar da live. Muito obrigado a cada um de vocês que participaram. Para mim está sendo um desafio, essa é a minha primeira live. Tô entrando nesse universo agora, bem devagarzinho, tá sendo um desafio gigantesco, mas eu queria agradecer a todos que participaram, né, que entraram, que contribuíram aí também. E a nossa próxima live é com Thay, então sigam o Trieco, acompanhem o nosso trabalho, nos ajudem nesse processo de divulgação da ciência, da natureza. Então, a próxima é dia 10 e Thay é o convidado da gente para estar participando da live. Vou estar colada nessa live, tá? É um profissional incrível que eu admiro demais. Espero ser ele quando eu crescer. Demais mesmo. E pessoal, se vocês querem aprender um pouco mais sobre biologia de forma super acessível e com 7 dias grátis, a gente tem o nosso Bioflix, que é a nossa plataforma de streaming. Esse mês está saindo uns conteúdos incríveis, inclusive o curso que eu falei para vocês sobre empreendedorismo na biologia está dentro do Bioflix, de graça para vocês, com emissão de certificado. E o Bioflix é apenas R$ 30 por mês e ainda tem 7 dias gratuitos, minha gente. Ó, que coisa maravilhosa! E tem muita palestra minha, tem palestra do Tai, tem palestra de diversos outros profissionais da ciência. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Para acessar o Bioflix, é só entrar aqui no nosso perfil, ir lá no link da nossa bio, que tem acesso para o Bioflix. Então, eu queria agradecer também esses últimos comentários aí. Obrigado a todos, obrigado, Diego. Aristides, vai ficar salvo a live, tu consegue ver depois o restante. E valeu aí todo mundo e até a próxima live, que vai ser dia 10. Valeu. Tchau, tchau.